Filipenses, capítulo 2. Nesse mesmo mover que você está, nesse mesmo momento de adoração que você está, nós vamos continuar aqui. Se você quer liberar a criança para ir para a aula, o departamento infantil já está funcionando. Filipenses capítulo 2, eu vou ler 3 versículos aqui, como introdução da nossa reflexão desta manhã. Por isso Deus o exaltou. É o verso 9, desculpe, esqueci de dizer, né? Filipenses 2, 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ler novamente? Vamos ler todos juntos agora? Já que está na tela. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, esse é o único motivo de nós nos reunirmos. É exaltar o teu nome. É glorificar o nome de Jesus. Pai, tantas pessoas podem se reunir em tantos lugares e os motivos do coração podem ser muito diferentes. Podem ser diversão, podem ser exaltação de homens, podem ser glorificação de pessoas, de regimes, de partidos políticos, podem ser muitos os motivos. Mas a tua igreja, quando se reúne, tem um único motivo. É exaltar o nome de Jesus Cristo, acima de todo nome. E é por esta razão que estamos aqui nesta manhã, é por esta razão que cantamos, é por esta razão que vamos agora refletir na tua palavra, Senhor, que o teu nome seja exaltado acima de todo nome, que nada mais seja glorificado a não ser o nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pode se assentar. Você tem na sua mão uma Bíblia? Deixa eu ver quem trouxe Bíblia aí. Bíblia mesmo, assim, de papel, impressa. Ah, que bom. Quando você está com a Bíblia assim, de papel impressa, você tem uma noção um pouco mais palpável do que é a Bíblia, né? Aí você pega aqui, você abre, você vai vendo os nomes dos livros, você vai se acostumando com eles, e você vai perceber que mais da metade da Bíblia que você tem aí de papel na sua mão, mais da metade dela, sim, para você conseguir ter uma visão aqui, essa primeira parte, mais do que a metade, nós conhecemos como Velho Testamento ou Antigo Testamento. Essa porção da nossa Bíblia, da Bíblia cristã, nós chamamos de Bíblia cristã, esse conjunto, né, de 2 blocos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento tem o significado de aliança, a aliança que Deus fez. Deus fez uma aliança que está ali chamada Antigo Testamento, e Deus fez uma nova aliança que está sendo chamada aqui de Novo Testamento. Este bloco de livros, são 39 livros que compõem essa primeira parte da Bíblia que você usa, que você carrega, que você tem lá na sua estante,
que você tem na sua mesa de cabeceira, não sei aonde que você costuma deixar, o mais importante é que a gente ponha no coração, mas o livro físico está em algum lugar lá. A primeira parte desse livro é conhecida como Antigo Testamento, esses 39 livros. Eles são o conjunto de livros considerados sagrados pela religião judaica. Você já deve ter ouvido, você frequenta a igreja aqui há tanto tempo, você já deve ter ouvido muitas vezes, eu estou fazendo um resumozinho. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui, não é? Aproveitando esse momento. Tem alguém aqui que é a primeira vez que vem estar com a gente hoje? Tem, né? Maria José me falou que tem uma visita. O teu nome, querida? Claudiana. Bonito nome. Claudiana, seja bem-vinda aqui, tá? A Claudiana. E mais alguém além da Claudiana? Muito bem. Mesmo você estando aqui a primeira vez, você provavelmente tem alguma ideia do que seja a Bíblia, do que seja as religiões, e você já ouviu falar do judaísmo em alguma situação, não é? Então, a Bíblia usada pelos judeus, ela é um livro que nós traduzimos, está em português na tua mão. O original, a maior parte dele foi escrito no hebraico antigo, né? E hoje existe o hebraico moderno, mas essa Bíblia foi escrita num hebraico muito antigo. Traduzir é um trabalho, não é um trabalho grande, e ela foi traduzida para a nossa língua para que você possa ter acesso a ela. Ela é composta na religião judaica, eles têm 3 grupos de livros. O primeiro grupo são os 5 primeiros livros, os considerados livros de Moisés, que nós chamamos aqui de Pentateuco, são os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles são conhecidos como Torá. Torá é uma palavra para lei ou para instrução. O segundo grupo, para eles, é diferente, até a organização é diferente aqui da nossa Bíblia. Eles têm os Neviim. Neviim é a palavra hebraica para profetas. Então, o livro dos profetas, que inclui não tudo que nós chamamos de profetas, tem uma diferença de classificação, mas são os mesmos livros. E o terceiro grupo é o grupo dos Ketuvim. Ketuvim significa escritos. Escritos inclui os livros poéticos, inclui os livros de sabedoria. Então, é uma organização diferente, mas os livros são os mesmos. Esses livros relatam a história judaica a respeito de Deus. Então, será que judeu tem história? A maior parte da história antiga judaica está registrada aqui. O antigo Israel. Não é? Como Deus formou aquele povo, como Deus conduziu aquele povo, como através de séculos, gente, séculos. Se você for pensar quantos anos esse livro levou para ser escrito, foram cerca de 1.600 anos. Durante todos esses anos, coisas estavam acontecendo, não é? Então, entre a escrita dos primeiros livros lá, quando Moisés e outros escreveram ali, até a escrita dos livros do Novo Testamento, foram cerca de 1.600 anos que se passaram. E durante esses anos, a história do povo de Israel estava correndo. E eles então registraram o que Deus os inspirou a escrever a respeito de Deus, a respeito da adoração, a respeito da formação do povo. E é muito interessante porque os escritos dos judeus registram não apenas as vitórias e os grandes acertos daquele povo, mas registram ali, letra por letra, os grandes tropeços, os erros que o povo cometeu e os castigos que o povo recebeu por conta dos erros que cometeu. Não vou falar mais sobre isso, só queria dar essa introdução para dizer para vocês o seguinte: os judeus religiosos, rabinos, etc., muitos deles não gostam, absolutamente não gostam, que os cristãos adotem esses livros como seus livros. Porque eles dizem, não, eles estão pervertendo o nosso livro, no sentido de que estão distorcendo muitas coisas. Por quê? Porque este livro ele não é só um livro de história,
ele é um livro de profecia. E o Antigo Testamento está cheio de profecias que os judeus religiosos, hoje em dia você ouve falar de judeu, não necessariamente o judeu vai ser um religioso. Tem judeu ateu, tem judeu de todo tipo de religião, na verdade, né? Mas os judeus religiosos continuam esperando que as profecias que estão lá para o povo de Israel se cumpram, porque muitas delas são dirigidas assim, ou são estabelecidas para o final dos tempos. E eles estão esperando que essas profecias se cumpram também. Então, eles não gostam da forma como nós interpretamos. Claro que não. Por quê? Porque nós interpretamos que a maior parte das profecias que estão ali no Velho Testamento já foram cumpridas na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que é para nós o Messias prometido para Israel. Deus prometeu em todo esse Velho Testamento enviar um líder, enviar um libertador, enviar um grande rei que reinaria sobre o povo de Israel. E eles estão esperando que esse rei e que esse Messias venha. Mas nós declaramos que essas profecias já foram cumpridas em Cristo Jesus. E só estamos esperando que seja cumprida a profecia da sua volta para buscar a igreja que ele formou. A igreja que ele formou através de todos os séculos. Então, para nós, o Velho Testamento é um livro cheio de promessas já cumpridas. E, para eles, é um livro de promessas que ainda estão por se cumprir. E hoje eu quero falar para vocês a respeito de algumas dessas promessas que foram cumpridas na vida de Jesus Cristo. O cristianismo primitivo foi um movimento dentro do judaísmo. Jesus era judeu, todos os seus discípulos e apóstolos eram judeus, só bem para frente começaram a se converter alguns gentios e depois o evangelho se espalhou pelo mundo não judaico, não é? E se tornou uma grande religião, que se tornou, na verdade, a religião mundial e, por muitos séculos, a maior das religiões mundiais. Então, no primeiro século, todos os discípulos ali no início da igreja, todos eles eram judeus. Então, eles conheciam o Velho Testamento. E é em cima da compreensão e da iluminação que eles tiveram do Espírito Santo de Deus para entender o Velho Testamento, que eles formaram toda a sua doutrina. Quando você abre o Novo Testamento para ler, você está lendo livros escritos por judeus convertidos a Jesus Cristo, que entenderam que as promessas no Velho Testamento se referiam a quem? Ao Messias prometido que veio na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Isto é o Evangelho. O Evangelho não é uma coisa estranha, ele veio a partir de todas as promessas do judaísmo. É claro que um judeu religioso nos dias de hoje não vai aceitar. Não que judeus não se convertam, enganam-se muitos. Milhares de judeus têm se convertido a Jesus Cristo, sem deixar de ser judeus, não é? Mas nem todos aceitam, nem todos entendam. E a religião judaica, é claro, não vai colocar Jesus como o Messias prometido ali no Velho Testamento, não é? Então, é compreensível que eles não concordem com a maneira como nós entendemos. Mas, quando você estuda o Velho Testamento com esse olhar, essa lente que está procurando saber aonde Jesus estava prometido e como essas promessas se cumpriram, você tem um grande impacto na sua vida. Porque você começa a perceber que Deus já havia dado dicas, muitas dicas, muitos sinais para acontecerem a respeito de coisas que iriam acontecer na vida do Senhor Jesus. Não vou tratar de todos aqui, senão a gente ia estender esse culto até o domingo que vem, pelo menos, né? Mas nós vamos hoje dar uma olhada em algumas figuras de Jesus Cristo que aparecem no Velho Testamento. Como Deus antecipou toda a história que viria a acontecer no primeiro século da nossa era,
com a pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos dar uma olhadinha usando algumas figuras. Figuras ou tipos. Na teologia, a gente chama isso de tipos. O que é tipologia? O estudo de tipos. E a gente não entende, né, essa palavra que virou até gíria, tipo, eu quero falar alguma coisa, eu falo tipo, tal, né? Mas, na verdade, a palavra tipo, ela tem o sentido de uma figura. E ela significa uma pessoa, um evento ou um objeto que prefigura profeticamente a pessoa e a obra de Cristo. Prefigura, quer dizer, uma figura antecipada, profeticamente. Não é que depois eu vou lá e fico pensando, eu acho que aqui tem isso, acho que aqui tem aquilo. Não. Estava lá, estava escrito, e ali naquele conteúdo já havia uma prefigura da obra e da pessoa de Jesus Cristo, que vai acontecer, portanto, na época do Novo Testamento. Esses tipos, eles servem como sombras, né? A gente usa essa expressão, sombras da realidade que havia de ser cumprida na vida de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Então, quando você lê o Velho Testamento agora, temos um grupo aqui, eu espero que todos estejam ainda batalhando para pôr em dia, né? Como é que está aí a sua leitura do Novo Testamento, ou melhor, desculpe, da Bíblia inteira, aí o cronológico, o grupo que está aí estudando. Estão em dia? Se não está em dia, tira aí um feriado, né? Aproveita um feriado para atualizar e vamos tentar aí manter o nosso objetivo de estar lendo a Bíblia inteira juntos este ano. Então, por que você está fazendo aquilo? Você está ali buscando a palavra como um todo, entender ou ler pelo menos uma vez. A palavra inteira vai ajudar você a entender o todo da obra de Deus. Às vezes a gente se perde em alguns detalhes ali, mas quando você olha para o todo, quando você olha para a paisagem inteira, assim você percebe realmente, Deus teve um propósito, Deus planejou tudo o que nós estamos vendo acontecer através dos séculos. Então, desde o início do Antigo Testamento, nós podemos encontrar figuras, tipos, pré-visualizações da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Não é maravilhoso que o nosso Deus tenha deixado essas pistas para nós percebermos que estamos realmente seguindo aquele que ele enviou? Eu acho isso maravilhoso, gente. E nós vamos dar uma olhadinha em algumas dessas figuras, né? Algumas poucas, e eu vou tentar ser rápida aqui, porque senão a gente se perde aqui no tempo. E eu vou pedir para o Felipe começar a colocar, pode apagar só as lâmpadas de trás, não precisa muito, porque eu preciso dessa luzinha aqui na frente. Isso, ótimo, para mim está bom assim. Então, eu trouxe algumas figuras para nós fixarmos cada um desses tipos, dessas figuras que mostravam a obra de Jesus Cristo. E você vai olhar lá e você vai pensar, mas o que é que o Adão tem a ver com a obra de Jesus Cristo? Não sou eu que estou dizendo, é o próprio apóstolo Paulo que diz lá, eu não vou pôr os textos para ler, porque senão a gente fica, põe e tira ali, não vai dar certo. Então você vai usar a tua Bíblia hoje. Romanos, capítulo 5, verso 18, Paulo tem uma palavra para nós. Ele diz o seguinte, foca ali na imagem e foca na sua Bíblia. Romanos 5,18 diz, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens e mulheres, tá? Aqui é o genérico, homens no sentido de humanidade. Uma só transgressão resultou na condenação de toda a humanidade. Você é ser humano? Tem alguém aqui que não é humano? Não, não é? Então, você também está dentro dessa. Você está incluído. Você foi condenado por conta da transgressão de um só, desse que está exemplificado aí na tela, né? O Adão. Assim também,
Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Uma só desobediência resultou em muitos pecadores. Tem alguém aqui que não é pecador? Ah, ninguém teve coragem de levantar a mão, pois é, todos nós pecamos, todos nós estamos sofrendo da consequência de um ato só, do um homem apenas. E é meio estranho a gente dizer que Adão é um tipo de Cristo, né? Mas o próprio Paulo usa essa expressão tipo, né? Eu não peguei o versículo aqui certo, mas eu vou deixar para vocês aqui o capítulo 5 de Romanos para vocês lerem como tarefa. Depois você dá uma lidinha lá, procura e encontra ali. Ele diz assim que o Adão é tipo, ou melhor que o Adão é tipo daquilo que iria acontecer com Cristo, porque como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Uma só desobediência resultou em muitos pecadores, mas um só ato de justiça, de obediência, fez muitos justos. Deus fez você justo em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Então, pastora, eu não tenho mais problema com o pecado? Tenho porque a minha natureza humana continua lutando aqui. Mas diante de Deus, nós somos justos, não pela nossa justiça, mas por causa da obra que Jesus Cristo fez, que foi suficiente. Um só ato de justiça fez com que todos aqueles que se achegam a Ele sejam tornados justos diante de Deus. O que é justo? Justificado é aquela pessoa que não tem mais que pagar pelo crime, foi perdoado. Não é que ele deixou, o crime foi esquecido, o crime acabou, o crime aconteceu. Todos nós somos pecadores, mas nós não vamos pagar pelos nossos pecados, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez esta obra no nosso lugar. Então esse é o primeiro tipo que eu encontro ali na Bíblia, não é? Basicamente tem outras coisas sobre a obra de Cristo, por exemplo, você vai encontrar ali em Gênesis mesmo, outras figuras interessantes, como, por exemplo, aquele que vai pisar a cabeça da serpente, está ali em Gênesis 3,15, que é Jesus Cristo. Então, aqui eu tenho uma verdade. Em cada um desses tipos eu quero firmar uma verdade no seu coração. Adão pecou, todos nós herdamos. Você é um pecador. Você não consegue se justificar diante de Deus. Mas Jesus Cristo obedeceu e todos nós fomos beneficiados pela justiça dele, que ele nos concede quando cremos nele. Diga amém, eu creio. Você é um pecador, mas você é um pecador justificado do seu pecado e você não vai pagar pela eternidade afora pelo seu pecado. Deus te trouxe para perto dele. Esse é o primeiro tipo que eu quero destacar. O segundo está também ali no Velho Testamento, como todos eles, né? Está em Números, capítulo 21. Eu não vou ler esse texto, mas você anote aí para ler depois, se você estiver curioso. Em Gênesis, capítulo 21, versos 4 a 9. Então, pode mudar a figura aí para nós. Lá em Gênesis 21, Números 21. Falei uma vez, falei errado depois. Em Números, capítulo 1, verso 4 a 9, relata a história dessa serpente, a serpente de bronze. E este é o segundo tipo ou figura de Cristo no Velho Testamento que eu quero destacar para vocês hoje. Relata uma história, os israelitas murmuraram contra Deus, reclamaram de falta de água, reclamaram de falta da comida, e então uma praga veio sobre eles. Serpentes apareceram, essas serpentes começaram a morder o povo em todo ali o acampamento, e quem era mordido morria. Então, Moisés clamou a Deus em favor do povo, e Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente, pendurasse, levantasse ela num lugar alto,
e todo aquele que fosse mordido e olhasse para a serpente, seria curado e não morreria. Olha que maravilhosa figura que está aqui. Jesus mesmo interpretou essa figura. Lá em João, no capítulo 3, verso 14, Jesus diz o seguinte, ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Isso está lá no início do Evangelho de João, e Jesus já está revelando ali no início como é que a obra seria feita. Ele teria que ser levantado na cruz, para que todo aquele que olha para ele seja salvo, seja liberto da morte, não morra por conta da mordida da serpente, ou seja, o pecado que a serpente trouxe ao mundo. Ele vai ser curado como? Olhando para Jesus, no alto da cruz. O Jesus, não aquele Jesus, né, enfeitadinho e bonitinho, mas aquele Jesus sofredor, aquele Jesus despedaçado pelos nossos pecados. Olha para ele e você vai ser salvo. Jesus repete novamente em João 12:32, ele diz assim, eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ser levantado é a maneira como ele estava expressando o sacrifício da cruz. Era uma maneira maldita para se morrer, mas a Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus. A nossa justificação passou pela cruz. E você vai dizer, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. O Senhor levou na cruz, no Calvário, todos os meus pecados. Então, a serpente de bronze é um tipo, uma figura maravilhosa, lá atrás no Velho Testamento, que dizia que o Senhor seria morto e levantado numa cruz no Calvário, para que nós pudéssemos olhar para ele e sermos curados do pecado. Pode mudar para o próximo. A próxima figura é o Cordeiro Pascal. Você vai ver nessa figura aí os homens ali do povo de Israel matando cordeiros, né? E passando sangue na porta das suas casas. Isso aí está relatado lá em Êxodo capítulo 12. Não vou ler a história, não, ficaria muito longo ler todas as histórias. Mas você pode ir lá na tua Bíblia, ver em Êxodo 12. Você que gosta de fazer anotações, anota aí para depois você conferir. O Cordeiro Pascal se refere àquela situação. O faraó não libertava o povo, veio uma praga, veio outra. A última praga foi a morte de todos os primogênitos dos egípcios, desde os animais até o faraó, todos os primeiros filhos morreram naquela noite. E Deus deu para Moisés a seguinte ordem, ordena que cada família israelita mate um cordeiro perfeito de 1 ano, e o sangue desse cordeiro, eles vão comer o cordeiro, é isso que eles fazem na Páscoa, não é? Comem aquele cordeiro, mas o sangue tem que ser passado na porta, nos umbrais, para usar a palavra antiga, né? Nos batentes aqui da porta. Por quê? Deus disse para Moisés, quando o anjo da morte passar aonde houver o sangue, ele não vai entrar. E os israelitas fizeram isso, e naquela noite morreram os primogênitos de todos os egípcios, e nenhum dos israelitas morreram, porque o anjo da morte tomou como sinal aquele sangue nas portas, e esse sangue os protegeu. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado, o sangue dele foi derramado, e esse sangue tem o poder de fazer com que o anjo da morte não nos atinja. Ele é o Cordeiro que nos trouxe vida, por toda a eternidade. Mas, pastora, cristão também morre. Teu corpo morre ainda, sim, mas você tem garantia de vida eterna. E no momento que o teu corpo sair daqui, você vai
a tua alma, o teu ser, o teu verdadeiro ser, vai imediatamente para a presença do Senhor e você não vai sofrer o castigo. Então, é uma história, não é? É uma história. Você é pecador como Adão, e porque Adão fez isso, você tem que olhar para Jesus levantado na cruz. Você tem que ter o sangue de Cristo aplicado nos umbrais da sua vida. O que é umbral, gente? O umbral é aquela parte da porta, você tem que passar por ela. Quando você entra numa casa, você é obrigado a passar pela porta, não é? Ninguém entra pela janela, né? Ladrão é que entra pela janela, a gente entra pela porta. Quando você entra na sua vida com Deus, você entra pela porta que é Jesus Cristo. E que Ele seja exaltado e glorificado hoje. Ele então é o nosso Cordeiro Pascal. E como cordeiro, há uma outra imagem aí também que eu quero destacar. Pode mudar para a próxima, por favor, Felipe. É o cordeiro substituto. Porque quem tinha que morrer, quem era? Você. Você devia morrer por causa do seu pecado. Mas tem uma história muito bonita também em Gênesis capítulo 22. Vocês vão se lembrar dessa. Se quiser anotar para ler depois, Gênesis 22, Abraão, Deus diz para Abraão, pega o teu filho, teu único filho, ele devia ser um adolescente provavelmente nessa época, e leva-o até o lugar que eu vou te mostrar, e ali você vai me oferecer o teu filho como sacrifício. É uma das imagens mais chocantes que a gente vê na história bíblica, não é? Como assim Deus dá o filho e depois Deus manda ele matar o filho? Que coisa mais estranha. Mas Deus estava provando a confiança de Abraão nele. E Abraão realmente tinha uma confiança tão completa, que diz lá, o autor do Novo Testamento diz que Abraão acreditava que ele poderia trazer o filho de volta à vida, mesmo que ele fosse morto. Abraão tinha uma confiança tão completa que ele pega esse menino, leva esse menino, coloca ali no altar que ele tinha preparado, coloca a lenha, coloca o rapaz ali, ele tinha levado o fogo, e no caminho o Isaac falou, pai, ele disse assim, pai, aqui a gente tem a lenha, você está levando fogo, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde para o filho, imagina só esse pai falando isso, Alexandre, imagina só. Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Guarda esta expressão. Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. E quando Abraão está lá pronto para cortar, né, está com a faca na mão, ele ia matar o seu próprio filho, Deus manda um anjo que diz, para, não precisa fazer isso, eu sei que você me obedece. E Deus proveu um cordeiro substituto. E diz o texto lá que o Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. E deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. O Senhor proverá. Deus já havia preparado um cordeiro para o sacrifício. Deus já tinha aquele cordeiro ali, amarrado pelos chifres lá num arbusto, e o sacrifício foi feito. Deus já proveu o cordeiro para ser sacrificado no teu lugar. Pensa que você é Isaac, e que Deus disse, tá bom, eu não vou tirar a tua vida. Eu enviei um cordeiro no teu lugar. Um cordeiro perfeito. Um cordeiro que vai ser imolado, sacrificado. E o sangue dele vai cobrir o teu sangue. Vai pagar pelo teu sangue. Você devia morrer. Você é um pecador. Você tem que morrer. Mas alguém se ofereceu para ir no teu lugar. Deus já preparou um cordeiro substituto. Um cordeiro no teu lugar, e esse cordeiro deve ser glorificado e exaltado, e esse cordeiro é Cristo Jesus. Oh, Paizinho amado, muito obrigado por Cristo Jesus, que me substituiu na cruz do Calvário, tomou o meu lugar. Às vezes a gente pensa que
o evangelho tem a ver com aquilo que Deus pode me dar. Às vezes a gente pensa que o evangelho tem a ver com uma coisa maravilhosa, suntuosa, brilhante, cheia de luzes, cheia de... Nós fazemos o melhor para Deus. Nós desejamos que os nossos lugares de adoração sejam confortáveis e bonitos. Mas adoração a Deus tem a ver com aquilo que Ele já fez e com um coração que reconhece aquilo que Deus fez. Você não vem aqui para buscar a resolução dos seus problemas, embora Deus, na sua bondade, nos abençoe de muitas formas. Você não vem aqui para buscar uma casa nova, um carro novo, uma vida melhor, embora Deus seja muito bom para conosco e nos dê tantas coisas boas na nossa vida. Você vem aqui para adorar aquele que já fez tudo no seu lugar. Vamos ver mais um tipo, mais uma figura de Cristo? Mudando aqui para o próximo slide, este homem aí se chamava Moisés. Moisés é um tipo de Jesus Cristo. Moisés foi o libertador dos israelitas. Ele liderou os israelitas para fora do Egito, tirando-os do cativeiro, tirando-os das garras do faraó, que queria aquele povo, porque aquele povo era muito útil para toda a mão de obra. O Egito era um lugar de muito trabalho, não é? E nessa dinastia, esse faraó estava com o coração endurecido e ele usava o trabalho deles como um povo escravo. Moisés foi o mediador. Ele não apenas tirou este povo do cativeiro e das garras do faraó, mas ele foi o intermediário entre Deus e este povo para realizar a aliança da lei. A aliança do Velho Testamento é uma aliança fundamentada na lei que Moisés recebeu. Agora, Moisés, como libertador, apontava para o nosso libertador definitivo, que nos libertou não do cativeiro do Egito, mas do cativeiro do pecado. Não das garras de Faraó, mas das garras do inimigo das nossas almas. Ele nos libertou. Você não está mais escravizado pelo pecado. Você não é mais escravo do diabo. Você não é mais limitado. Jesus Cristo, no seu poder, no poder que ele conquistou pela obediência na cruz do Calvário, ele tem poder para derrotar já derrotou todas as obras do inimigo. E você não precisa ficar sujeito a nenhuma obra do inimigo, porque Jesus Cristo já te libertou na cruz do Calvário. Ele é o grande libertador, que nos tirou do cativeiro do pecado e nos conduz no deserto desta vida para chegarmos na Canaã celestial. Moisés, portanto, é um tipo maravilhoso de como Cristo, Jesus Cristo, é interessante, Moisés é chamado de o homem mais paciente da Bíblia, o homem mais manso da Bíblia. Jesus Cristo, em mansidão, em obediência, em submissão ao Pai, nos tirou, nos libertou e fez tudo o que ele precisava fazer para que hoje nós pudéssemos dizer: eu sou liberto. O diabo não tem poder sobre mim, o mundo não tem poder sobre mim, a carne não tem poder sobre mim, porque Jesus Cristo já me deu essa vitória. Amém? O próximo tipo que nós temos aí é um outro homem. Vamos ver se vocês sabem quem é esse homem pela figura. Quem diz quem é esse homem? É o José, conhecido como José do Egito, um dos filhos de Jacó. O que aconteceu com ele? José foi traído pelos próprios irmãos. Os seus irmãos não aceitaram. A revelação que Deus estava dando em sonhos para o José é de que ele iria exercer um tipo de liderança, e os irmãos ficaram indignados com aquilo. Não aceitaram. A palavra de Deus lá em João diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. O povo da sua época, a liderança religiosa dos judeus não aceitou Jesus Cristo,
não enxergou os sinais e maravilhas de Jesus, não entendeu, não compreendeu que as profecias estavam sendo cumpridas na pessoa daquele homem. Veio para os seus e os seus não o receberam. Os irmãos de José não aceitaram que Moisés fosse ser um líder sobre eles. E o que eles fizeram? Traíram o seu irmão, venderam por 20 moedas de prata para os comerciantes que estavam passando ali no meio do deserto, e ele foi levado para o Egito e se tornou primeiramente um escravo, mas depois Deus o levantou, Deus deu a ele uma posição de tal dignidade que ele se tornou o segundo em poder naquele império que era o Império Egípcio. Somente o faraó era mais do que ele. Lê a história lá, a história está lá em Gênesis capítulo 37, mais capítulos ainda. Você lê essa história, é uma história linda, se você não leu ainda. E aí você vê José lá, torna-se o salvador daquele povo. Torna-se o salvador não apenas dos seus irmãos, da sua família, porque todos iriam morrer de fome, porque uma fome de 7 anos alcançou toda a região ali. Toda a região, não apenas o Egito, mas as nações em redor, Canaã e as outras nações. E todo mundo foi para o Egito, porque no Egito tinha comida. E por que no Egito tinha comida? Porque Deus usou este homem, na sua sabedoria, José, para fazer um estoque de comida, que tornou o Egito o dominador sobre todas as outras nações ao redor naquela época. Porque todo mundo ia lá para comprar. E assim, José se tornou o salvador da sua própria família. Jesus também foi rejeitado pelos seus, foi vendido por moedas, foi traído pelos seus mais próximos, mas ele se tornou no Salvador. E olha que interessante esta palavra aqui do José. Quando ele se revela aos seus irmãos, os irmãos ficam apavorados, com medo do tamanho da vingança que José podia cometer contra eles, né? E eles realmente sabiam, se sentiam culpados, eles tinham feito aquilo mesmo, mas José diz o seguinte, além de perdoá-los, ele diz o seguinte: foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Que figura maravilhosa da obra de Cristo. Que ele foi enviado à terra pelo próprio Pai para salvar toda a humanidade. Você pode pensar, Senhor, quantas coisas erradas eu fiz contra o Senhor, quanto eu pequei. Talvez alguns aqui já foram até incrédulos e até negaram a Deus, Deus, esse negócio de Deus, esse negócio de religião, esse negócio não vale nada, não. Talvez tenha saído da tua boca palavras que deixaram você até, né? Hoje você pensa nelas e você fica envergonhado e você diz, será que Deus me perdoa? Deus te perdoa. Assim como José perdoou os seus irmãos que o traíram, que o entregaram na mão ali de pessoas desconhecidas para se tornar um escravo, assim também Jesus está dizendo para você, não foi você, na sua ignorância, na sua fraqueza, no seu pecado, você me negou, você fugiu de mim, você falou mal de mim, mas eu estou aqui para salvar você, para alimentar você com o pão da vida. Eu vou levantar você, vou sustentar você e vou permitir que você viva para sempre na minha presença. Ele perdoou todos os nossos pecados. E tem uma coisa interessante a respeito de Jesus. Como os irmãos ali estavam preocupados, fomos nós que te entregamos, né? Agora vem sobre eles. Não, foi o Pai que me mandou para cá. Né? Foi o próprio Deus que me mandou aqui. E Jesus, lá em João capítulo 10, 17 e 18, ele fala, ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida para retomá-la. Você vai ler isso em João capítulo 10. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Olha, gente,
Veja que coisa preciosa, assim como José tinha sido enviado lá pelo próprio Deus para salvar toda aquela humanidade da época, assim Jesus Cristo veio, morreu na cruz, e ele veio por própria vontade. Ele estava ali na cruz, e se ele não dissesse, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, ele não morreria. Porque ele não precisava morrer, ele não tinha pecado. Mas ele veio para isso, e ele fez aquilo que tinha que ser feito. E ele entregou a sua vida, porque ele sabia que ele tinha autoridade para dá-la e para retomá-la. Assim, 3 dias depois, no túmulo, o poder de Deus veio sobre ele, e aquele corpo morto tomou vida novamente. E ele está vivo hoje, estará vivo para toda a eternidade. E é porque ele está vivo que nós também viveremos com ele. Oh, glória a Deus! Ele deu e ele tomou de volta. Nenhum ser humano tem esse poder. Você até pode ter o poder de dizer, pode me matar. Você até tem o poder de tirar a própria vida. Você não pode tomá-la de volta. Não tem como. Mas ele, o Filho de Deus, veio com essa missão e cumpriu exatamente aquilo que ele tinha que cumprir. A próxima figura, o próximo tipo que nós temos aí, pode mudar para nós. Este quem é? Não é uma pessoa em si, é uma figura. É o sumo sacerdote. Olha lá, às vezes você lê aquele texto lá, né, do Velho Testamento, você não consegue imaginar, né? Lá tem uma descrição exata das roupas, do que tinha. Então, as cores das roupas, a túnica azul, a sobrepeliz branca, aquele peitoral com as pedras, né? Todas as pedras representando as. Então, tudo isso aí são todos símbolos, são a roupa que só o sumo sacerdote usava. E o sumo sacerdote era uma pessoa especial, que Deus tinha designado. Não é qualquer um, você não ia lá e se candidatava, prestava concurso para ser sumo sacerdote. Deus disse, vai ser esta linhagem. Ele escolheu Arão e só descendentes de Arão seriam os sumos sacerdotes. Então, o filho de Arão foi, o neto de Arão foi, o bisneto, e aí continuou. E o sumo sacerdote era uma pessoa que ele chefiava ali todo aquele grupo de sacerdotes, mas ele tinha uma função específica. Ele era o único que poderia entrar no lugar mais santo. O tabernáculo e depois o templo tinha um lugar santíssimo, o santo dos santos. Era o lugar onde estava a arca da aliança. E esta arca, aí está representada uma cortina roxa, né? A gente não sabe exatamente como era essa cortina, você vai ver ela desenhada de diversas formas, né? Mas ela era uma cortina que dividia os dois lugares, o lugar santo do lugar santíssimo. Então, para entrar naquele lugar, essa figura mostra ali o sumo sacerdote abrindo a cortina para entrar dentro do lugar santíssimo. O que ele ia fazer lá? Ele não ia lá toda hora, ele ia dizer, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se a arca está bonita hoje, não. Deixa eu ir lá dar uma olhadinha. Não, ele não devia ficar entrando lá a qualquer momento, e à torta e à direita, como nós dizemos, né? Ele deveria entrar lá uma vez ao ano para oferecer o sangue de expiação pelo pecado de toda a nação de Israel. O sacrifício era oferecido, o sangue era recolhido, e esse homem podia entrar lá e ele ia tocar ali naquela arca com o sangue para representar, estamos te obedecendo, Senhor. Estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer e eu estou aqui para apresentar diante do Senhor o sangue do sacrifício que vai tirar o pecado do nosso povo. Lá no livro de Levítico, você pode estudar mais a respeito do sumo sacerdote e de todos os sacrifícios que acontecia. Ele entrava, portanto, uma vez no ano no lugar santíssimo e ele levava o sangue para expiar. Expiar é a palavra teológica para dizer cobrir os pecados. Expiação com X, né? É a cobertura dos pecados que era feita com o sangue. Em cima da arca, ele ia lá e aspergia o sangue do sacrifício. Hebreus capítulo 9, versos 11 a 14, pode anotar para ler depois, Hebreus 9, 11 a 14,
nos demonstra como é que Jesus Cristo, o nosso superior sumo sacerdote, o sumo sacerdote, além de todos os sumos sacerdotes, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, diz o escritor de Hebreus. De uma vez por todas, não tem que ficar entrando lá todo ano, não. Não tem que continuar a fazer sacrifício todo ano, porque o sacrifício que ele fez foi suficiente. Um único sacrifício, um sangue derramado, o sangue de um justo derramado e foi levado para dentro do Santo dos Santos por ele mesmo. Ele é o sumo sacerdote e ele também é o sacrifício. E ele leva o próprio sangue para dentro. E dessa vez não é para o Santo dos Santos terreno. Ele entrou no Santo dos Santos eterno, no lugar santíssimo celestial, no lugar da habitação do próprio Deus, não da arca, que era um símbolo, mas do próprio Deus, o Pai. Ele entra lá, levando o seu sangue e dizendo: Pai, está aqui. Eu já fiz o que tinha que ser feito. Está coberto. O pecado da humanidade está coberto. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que servamos ao Deus vivo. É para isso e é por isso que nós estamos aqui, para servir ao Deus vivo. E eu quero mencionar rapidamente um último tipo ou figura de Cristo no Velho Testamento. Pode mudar para a gente, por favor, Felipe. Aí. Quem vocês acham que é esse? Não parece ninguém que vocês conhecem, né? Não parece o da novela, né? Então vocês não vão reconhecer. Se eu tivesse posto a foto do rei Davi da novela, vocês iam reconhecer, né? Mas eu usei uma outra ilustração, que é um desenho, não é a foto de ninguém, ilustrando o rei Davi, o famoso rei Davi. Por que Davi é um tipo de Cristo? Por que Davi prefigurava Cristo? Vocês têm algumas ideias? Como é que Davi mostra Jesus Cristo? Davi foi um rei fiel ao Senhor. Nem nenhum dos seus filhos conseguiu ser tão fiel a Deus como ele foi. Mas, pastora, Davi fez tanta coisa estranha e até coisas erradas. Davi também pecou? Sim, Davi não era o filho de Deus. Ele era um homem que amou a Deus com tanta fidelidade que Deus o chamou um homem segundo o seu próprio coração. Deus olhou para ele e viu o coração de Davi adequado para adorar. E Davi lutou muito para defender seu povo. Davi derrotou os inimigos. Davi estabeleceu um reino para o seu povo. E aquele reino durou, né? Enquanto os seus herdeiros continuaram ali a reinar, o Davi continuou a ser chamado. Tanto é que na palavra de Deus as profecias se referem ao filho de Davi. Que significa o filho de Davi? O herdeiro do rei Davi, que viria para restaurar o reino a Israel. Porque quando Jesus veio, Israel não era mais um reino. Desde a Babilônia, Israel tinha sido cativo de vários povos, e agora eles eram cativos dos romanos. Eles não tinham um reino, e eles esperavam o filho de Davi, o descendente de Davi, que viria para reinar e restabelecer o seu reino. E aí está o lugar de Jesus Cristo. Jesus que veio pela linhagem real. Se você vê lá, Mateus faz questão de mostrar a genealogia, a sequência da vida, até chegar a Jesus Cristo, para mostrar que Jesus Cristo era descendente da família de Davi. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que Jesus é prefigurado em Davi como o grande rei. Só que Jesus não vai ser um rei terreno. Davi é o rei eterno.
é aquele que vence a batalha que ninguém poderia vencer. A batalha contra o inimigo espiritual, contra o inimigo das nossas almas, contra o pecado que habita em nós, a batalha contra o mundo que nos cerca e está governada pelo maligno, a batalha contra o próprio maligno. Na cruz do Calvário, Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Jesus prefigura esse rei, ou melhor, Davi prefigura esse rei que Jesus Cristo é para nós. Ele é o rei eterno. Ele é aquele que estabelece um novo reino, um reino que não vai ter fim, um reino espiritual para o povo que ele resgatou para si mesmo. Ele formou um povo, ele ajuntou um povo, resgatou para si mesmo, e este povo vai ser governado por ele por toda a eternidade. Jesus já é o rei da sua vida. E ele tem que ser louvado, adorado, glorificado. Todos os dias da sua vida, Jesus tem que ser glorificado. Não acorde um dia da sua vida sem lembrar quem foi que resgatou você do poder do pecado e da morte. Não acorde um dia da sua vida e esqueça que a tua salvação está garantida pelo sangue de Jesus Cristo. Não acorde um dia da sua vida e deixe de olhar para aquele que está lá levantado na cruz do Calvário, para que você seja salvo e curado. Não deixe que se passe um dia da sua vida sem lembrar, sem glorificar o Senhor. Nós vivemos vidas tão conturbadas, tanta correria, para lá, para cá. Nós temos sido, assim, metralhados pela metralhadora do mundo, do consumismo, da pressa, da correria, né? Na sexta-feira, o André trouxe uma mensagem muito interessante para a gente aqui, para a gente meditar, como nós estamos tão focados no momento e esquecemos da eternidade, esquecemos do que vem depois. Não deixe passar um só dia da sua vida sem lembrar que a tua vida não está aqui, que tudo isso aqui vai passar. Qualquer um de nós pode, ao sair aqui da igreja, ou até aqui mesmo dentro da igreja, passar deste mundo para a eternidade. E então, o que é que você está levando com você quando você for para a eternidade? Você está levando Jesus Cristo? Você está levando esse sacrifício como cobertura espiritual? O sangue de Cristo cobriu a sua vida. Você está olhando para Cristo e declarando que Ele é o teu Salvador todos os dias da tua vida. Você está glorificando o Senhor Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Você é um filho, uma filha de Deus. Fecha os teus olhos. Nós esperamos um rei. Um rei que não vai ser como o glorioso Davi, que ganhou tantas batalhas, mas um rei que já ganhou a maior de todas as batalhas. E nós esperamos que ele venha para nos levar consigo por toda a eternidade. Mas enquanto estamos aqui, vivemos cada dia glorificando, exaltando o seu santo e bendito nome. E se você não reconhece em tudo isso que nós vimos aqui, se você ainda não reconheceu a obra de Cristo na tua vida, aproveite o momento agora e se agarre a Jesus e diga: Senhor, eu creio que o Senhor é o Cordeiro sacrificial que derramou o sangue para que eu não morresse. O Senhor é o Cordeiro que me substituiu. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é aquele que proveu para que eu não morresse de fome espiritual. O Senhor é aquele que alimenta a minha vida. O Senhor é aquele que inverteu a situação de Adão. E agora, Senhor, nós podemos olhar para Ti como o segundo Adão, o homem perfeito que se tornou também o filho obediente até a morte e morte de cruz. E ao nome de Jesus eu quero me dobrar, eu quero me curvar, e eu quero, Senhor, que toda minha vida, que tudo que há em mim, glorifique o teu nome agora e para todo sempre. Toma minha vida, Senhor. Talvez eu nunca tenha feito, talvez algum de nós aqui nunca tenha feito uma oração dizendo: toma a minha vida, Senhor. Eu não quero ficar me debatendo para lá e para cá, tentando achar a verdade onde ela não está, tentando encontrar vida onde só existe morte.
Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o único doador da vida eterna, e eu me achego a Ti, e eu me abraço a Ti. Eu peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados, que me receba, Senhor, na Tua família, e que me guarde até a Tua vinda, para que eu possa Te glorificar por toda a eternidade. Obrigada, Senhor, muito obrigada, que nós estamos aqui para isso, para adorar o nome de Jesus Cristo. Não existe outro motivo, Senhor. Não existe outro motivo para nós estarmos neste lugar, a não ser glorificar o nome